sabendo que tem uma oportunidade de criação de valor grande lá, para privilegiar um investimento da Cosan que não tem o mesmo valor. Eu acho impressionante, para quem viveu profundamente a crise da compra da LL, a construção de valor da Rumo nesse período. Absolutamente inegável. Que a minha participação no conselho e do conselho em geral, acho que está bastante produtiva e com bastante engajamento entre os conselheiros e o comitê executivo. De enquanto no Brasil a gente não resolve, né? Porque país pobre tem esse problema, não dá para fazer o que os caras fizeram, botar 1 trilhão para incentivar as indústrias que eles querem incentivar. Acho que tem outras formas, a gente tem trabalhado também dentro aí do manicômio tributário do Brasil, usando créditos e débitos, mas tem um longo caminho. Tá, então, convidar que todos os sócios aqui da Cosan voltassem ao palco, com segurança, enquanto o pessoal posiciona aqui as cadeiras, por favor. E enquanto isso, só um lembrete, pessoal, é super importante a contribuição de vocês, feedback em todos os materiais, em tudo que a gente faz. A gente tem tentado incorporar muito do que a gente ouve do mercado nos nossos reports. Então, nada mais justo do que pedir aí 2 minutinhos da atenção de vocês para preencher a nossa pesquisa de satisfação do evento. A gente já está na nossa 13ª edição e a gente quer todos os anos trazer aqui um evento ainda mais bacana para vocês. Então, todo mundo que acompanha da plenária tem o link no comentário e a turma que está aqui vai receber por e-mail. Então, por favor, não deixem de contribuir com esses pontos. Estamos todos? Levin, você quer me ajudar aqui, por favor? Vamos para as perguntas, né? Vamos lá, peraí, desculpa, faltou essa parte. Pessoal, então, os microfones já estão posicionados ao fundo da plenária. É só levantar as mãos, a gente já pede para a turma chegar. Todo mundo que for fazer pergunta, por favor, lembrar, né? Nome, empresa. Peço para limitarem a duas perguntas. A gente tem aqui mais ou menos 40 minutos para perguntas e respostas, mas é bem interessante deixar todo mundo perguntar. Então, 2 perguntas e a gente pode começar. Acho que aqui, ó, por favor. Fala com a Isa. Obrigada, parabéns pelo evento, gente. Isabela Simonato, do Bank of America. Acho que a primeira pergunta, talvez para o Luiz, acho que o investimento da Vale, como vocês falaram, né, foi uma coisa bastante diferente, não pensando no ativo, mas talvez da forma que foi feita, do percentual que vocês têm da companhia e fato de vocês não serem controladores, né? E passado esse ano, Luiz, se você puder contar um pouco de como tem sido a sua experiência nesse modelo de gestão, né, em que vocês têm um assento no board, mas um pouco mais limitado a isso. E também, quando vocês falam, né, em benefícios, de destravamento de valor na companhia, se vocês puderem exemplificar um pouco melhor do que vocês entendem que é uma grande oportunidade para destravar valor na Vale, né? Acho que um questionamento que a gente tem tido bastante é o que dá, de fato, para fazer, que é estrutural e que é transformador e que compensa, eventualmente, uma volatilidade de commodities ou o conjuntural ali da onde a empresa está inserida, né? E a minha segunda pergunta, acho que, como vocês mostraram, né, a Moove foi um case super importante para vocês e acho que, também diferente do resto, um case que a internacionalização funcionou muito bem, né? Que o business lá fora é super relevante. Dado que cada negócio tem suas restrições, mas o que dá para ter de lição, o que existe, eventualmente, de potencial de algum dos business, outros, se expandirem para fora, né? Acho que a própria case do SAF o etanol deixa de ser um produto doméstico para talvez ser um produto mais internacional. A história do gás, assim, o que dá para, talvez, pensar da Cosan fora do Brasil? Obrigada. Obrigado pela pergunta, Isabela. Obviamente, gente, eu tenho várias limitações aqui de falar de uma companhia que a gente participa da maneira que a gente participa da Vale. Então, não vou entrar em muito detalhe. O que eu posso dizer é o seguinte, Isabela, acho que a minha participação no conselho e do conselho em geral, acho que está bastante produtiva e com bastante engajamento entre os conselheiros e o comitê executivo. Eu acho que a dinâmica está funcionando bem nesse momento e bastante
como eu falei, construtiva. E as alavancas de valor que a gente via para a companhia, né, antes da entrada, são as mesmas que a gente escreveu do começo. E eu acho que tem algumas, eu quero só dar um exemplo, que para mim eu acho que ele é bastante importante, porque, como tudo que a gente falou aqui, tem muito a ver com a maneira como se organiza, né, as estruturas e a maneira como você aloca as pessoas às funções específicas. Eu acho que o exemplo da jornada de Base Metals, que ainda é uma jornada, eu acho que ele é importante pelo fato de ter atraído um chairman executivo, né, para a função, que é o Marco Cutifani, um executivo de longa história na indústria, que fez um trabalho de bastante qualidade na Anglo-América e conhece bastante não só as geografias onde a companhia está inserida, mas a categoria de produtos. E você já tem a possibilidade de ver esse tipo de questão. Então, acho que é muito nessa linha de alocação de capital e alocação de recursos humanos, com uma dinâmica de governança e interação entre o conselho e a sua administração de maneira produtiva. Então, acho que é isso que eu queria dizer, e é early days, mas so far, so good. Em relação à internacionalização, eu não sei se aí Nelson e Mussa querem falar um pouco, acho que seria legal. A gente tem, assim, Isabela, você pegar o 2G, é um veículo super claro. A gente hoje está em conversas, por exemplo, nos Estados Unidos, uma tecnologia proprietária nossa, faz muito sentido a gente olhar lugares. O SAF ajuda muito, porque a demanda está lá. Então, assim, a gente não pode compartilhar muito ainda, mas a gente está muito ativo no que chama de Flórida e Louisiana, para olhar a expansão do 2G, obviamente sempre ligado com cana-de-açúcar, né? E expansão, os países que são Tailândia, Índia e Austrália, onde tem cana e tem bagaço, faz tiro para. Então, esse é um exemplo. E tudo que a gente fez hoje, a grande maioria do nosso etanol de 1G já é exportado, 2G é 100% exportado, açúcar é quase tudo exportado. Então, mesmo a expansão, assim, se pega em moeda forte, aí já tem uma super exposição. Mas, assim, o etanol de segunda geração é claramente um veículo nosso que vai estar em outros países brevemente. Só pegando o gancho, Mussa, eu acho que é importante notar, acho que a assinatura ontem, né, anteontem, no G20, do Biden com o Moody e com o presidente Lula, acho que é muito relevante para essa aliança do biocombustível. Há anos a gente vem trabalhando, né, em unificar e trabalhar em conjunto com esses 3 países que são os principais produtores de etanol, seja de milho, seja de cana-de-açúcar, e nunca teve uma convergência, né, Muda? Eu acho que nesses últimos anos o avanço da Índia foi muito importante. Vocês não têm ideia da contribuição que a Única, que é a associação, né, dos produtores de cana-de-açúcar aqui no Brasil, fez com esse programa da Índia de aumentar a mistura, né, para 10% e crescente, e o quanto isso tem sido importante para regular a quantidade de ATR do mercado, no bom sentido, e desenvolver a opcionalidade do etanol como, de fato, um drop-in e um produto que pode ser misturado em várias coisas. Então, acho que esse é um símbolo muito importante. A outra coisa que a gente não falou muito aqui, mas eu queria sempre chamar a atenção, é o seguinte: a potência do IRA e do Green Deal na Europa também é muito relevante, gente. Eu acho que aí o que o Mussa tem feito é tentado achar formas de, enquanto no Brasil a gente não resolve, né, porque país pobre tem esse problema, não dá para fazer o que os caras fizeram, botar 1 trilhão para incentivar as indústrias que eles querem incentivar. Acho que tem outras formas, a gente tem trabalhado também dentro aí do manicômio tributário do Brasil, usando créditos e débitos, mas tem um longo caminho. Mas acho que não só a intenção do ministro Haddad de criar um programa de transição ecológica, eu acho que é uma boa notícia, mas a gente vai tentar capitalizar em tudo que é possível em cima do IRA e do Green Deal para pegar a nossa plataforma de renováveis e de minério e de outras oportunidades para aproveitar esse funding gigante que está acontecendo no mundo desenvolvido, dado essa disputa geopolítica com a China. Isabela, com relação ao gás, obviamente a gente sempre está olhando oportunidades e acompanhando tudo que acontece em termos de M&A de gás aí mundo afora, principalmente em Américas. Mas quando a gente olha o nosso negócio, o tamanho da oportunidade que a gente ainda tem aqui, dados os ativos e os investimentos que a gente acabou de fazer, a gente ainda tem muita coisa para fazer e muita execução para entregar. Então, acho que a mesma disciplina que a gente precisa ter para olhar oportunidades, a gente também precisa ter para executar aquilo que a gente já investiu. Então, acho que o momento da Compass, nesse momento, é de execução em cima dos investimentos que nós já fizemos dentro do Brasil.
Boa tarde a todos. Luiz Carvalho, do UBS. Primeiro, obrigado e parabéns pela apresentação. Tenho duas perguntas e talvez, Luiz, se eu pudesse começar com você. Acho que talvez pegando a primeira fala sua foi que agora a Cosan é uma gestora de portfólios, né? E aqui você está com os sócios, vamos dizer assim, né? Sendo que ainda tem a figura, obviamente, de um controlador, né? Então, se você pudesse dar um pouco mais de detalhe de como funciona esse partnership, de como, eventualmente, isso está alinhado, obviamente, com o Rubens, e quais são os eventuais conflitos que vocês têm da gestão das operacionais com a holding, por exemplo, o pagamento de dividendo de uma companhia para baixo, para cima, como é que essa gestão é feita? E a segunda, talvez, para o Marcelo. Marcelo, você fez um comentário que as ações negociadas em bolsa têm um múltiplo descontado na sua visão. Queria fazer um contraponto que talvez desde a delistagem da CZZ, eu acho que a gente nunca viu um desconto de holding tão pequeno, né, como está nesse momento, né? E aí eu queria entender como é que, na sua cabeça, dentro do processo de alocação de capital, funciona, eventualmente, acelerar o buyback e a necessidade, eventualmente, de pagar dividendo de baixo para cima para poder desalavancar, eventualmente, na holding. Então, se você pudesse elaborar um pouco mais como isso funciona, e aí, obviamente, ligado à primeira pergunta de como o Luiz vê essa questão dos conflitos. Deixa o Marcelo começar e eu... Tá bom. Luiz, acho que esse é um ponto bem importante. Eu fico feliz que você tenha levantado. Bom, primeiro, a nossa percepção com relação à construção de valor futura dentro do grupo, dentro do portfólio, dentro dos negócios, nos dá conta de que, de fato, os múltiplos são descontados. Tá? Se você olhar o que a gente tem feito, como a gente tem evoluído, ainda que a gente tenha efetivamente um desconto de holding pequeno, e aí depende, obviamente, de como a gente entende o valuation de cada um desses negócios, né, a construção de valor no tempo, eu diria que, com exceção de alguns negócios que passam por um momento mais difícil, ou que passaram lá atrás, as nossas entregas foram muito relevantes. Eu acho impressionante, para quem viveu profundamente a crise da compra da LL, a construção de valor da Rumo nesse período. Absolutamente inegável. Quando que a gente imaginou que essa empresa seria referência global em segurança? Era um lixo, era considerado uma das piores companhias do mundo. Isso é competência operacional, isso é uma visão centrada em construção de valor. Então, assim, eu acho, de fato, que o mercado não nos dá o benefício da dúvida, Luiz. E a gente fez muita entrega. Entrega demais para pouco benefício de dúvida, né? Mas tudo bem, eu acho que isso é um fato. Eu não tenho muito como lidar com isso. Eu tenho que aproveitar as oportunidades. Falando delas, a principal delas é, sem dúvida nenhuma, a possibilidade da gente fazer recompra. Eu sou muito consciente a respeito do endividamento, do momento que a gente vive de juros, do patamar que a gente está. Eu gostaria de aumentar substancialmente a recompra. Inclusive, eu prefiro deixar de fazer qualquer outro investimento nesse momento e fazer a recompra. Agora, é um passo por vez, é um pouco por vez, nós faremos mais recompra. Você não tem absolutamente nenhuma dúvida a respeito disso. Agora, a gente também está medindo os passos para a gente ver a necessidade de capital das companhias, capacidade de pagamento de dividendo. Esse dividendo que está contratado com as empresas, eu preciso dar algum nível de flexibilidade para as empresas se elas precisarem e, eventualmente, tiverem na necessidade de algum tipo de flexibilidade. Então, esse jogo aqui é, de fato, um jogo que tem que levar em consideração a necessidade de todos, né? Eu não posso impor algumas limitações para alguns negócios, sabendo que tem uma oportunidade de criação de valor grande lá, para privilegiar um investimento da Cosan que não tem o mesmo valor. Então, assim, esse é o nosso desafio, é assim que a gente faz a gestão desse portfólio e é assim que a gente vai equilibrando. Agora, não tenha dúvida, para mim, o próximo passo, em termos de investimento, tem que continuar sendo a recompra. Não tem nenhuma outra oportunidade melhor para a gente nesse momento, independentemente da gente ter uma discussão a respeito do múltiplo e do desconto. Obrigado, Luiz, pela tua primeira pergunta. Acho que duas questões iniciais antes de entrar no detalhe do partnership. Primeiro, óbvio que nós estamos 100% alinhados com o fundador, controlador e chairman da companhia, que participa ativamente conosco, né? E agrega um valor muito importante, que primeiro é o clout que ele tem sobre o país, em todas as dimensões, né? Uma pessoa que viveu várias crises, várias oportunidades, vários setores, vários governos, etc. Então, acho que ele traz
para esse grupo aqui, que tem uma experiência operacional importante, societária, de governança que a Rita traz e tudo, uma visão complementar muito importante, né, de desafio e de um olhar distinto, né, porque, como o Marcelo sempre diz, o Rubens é um financeiro antes de tudo, né, é um gestor de risco antes de tudo, né, é uma pessoa que tem uma ousadia grande, mas tem o pé no chão muito importante. O segundo, que todas as nossas empresas nós temos sócios. Então, em todo momento, por isso que o Marcelo falou do interesse, a gente está cuidando dos interesses das empresas primeiro, né? Então, a decisão que o Mussa está tomando lá na Raiz, obviamente tem o input como sócio da Cosan, mas da Shell, que é um sócio super relevante e que a gente tem uma relação fantástica dos últimos 12, 13 anos aí, desde que construímos o negócio, e a mesma coisa com o CVC na Move, né? Com o mercado, no caso da Rumo, etc, etc. Então, o balanço desses interesses e a decisão pelo que é melhor para cada uma das companhias tem que ficar muito claro para todo mundo aqui. Nós não vamos tomar nenhuma decisão que vá prejudicar a Rumo, ou a Compass, ou a Raiz em benefício da Cosan, porque não foi assim que a gente construiu a relação. Apesar da gente ter controle de várias dessas empresas, a gente nunca exerceu essa função. E foi isso que nos deu, por exemplo, o benefício da dúvida de fazer esse movimento de tentar um modelo diferente com a Vale. Porque foi uma discussão que a gente teve entre nós sócios. Falou, a gente é controlador de muita empresa, mas que vez que a gente puxou a faca e botou no pescoço do minoritário ou do outro sócio para fazer uma decisão que não era boa para a companhia. Então, pode ser que a gente, num outro ambiente, com boas ideias, com muito trabalho, muita energia, a gente possa influenciar e trabalhar em conjunto com outros acionistas que vá numa direção que gere mais valor para a companhia. Então, essa foi a cabeça que a gente tem. Então, é importante, né? O Rubens e sócio, que é parte, eu acho, do nosso sucesso, do nosso desenvolvimento, foi saber ter sócios o mais diferentes possíveis, né? Dos mexicanos da FENSA, que são sócios espetaculares no desenvolvimento do Grupo Nós, a Shell, a ESSO, a Total, que não é sócio de equity, mas é sócio do desenvolvimento do TRSP, e podia ficar aqui falando de um monte de sociedades que a gente tem por aí. Em relação ao partnership, qual que eu acho que é o grande valor? Eu vou dar alguns exemplos muito bobos, mas eu acho que eles refletem muito bem o espírito da coisa, né? Eu acho que todo mundo aqui que tem relação com CEOs, né, vocês cobrem vários mercados, e tem alguns CEOs aqui na plateia também, né, é uma das funções mais solitárias da gestão, né? Um monte de decisão você tem que tomar sozinho, você não pode nem compartilhar com o seu companheiro ou companheira, né? E a grande vantagem que eu vejo aqui é esse grupo poder sentar junto e discutir um assunto banal, mas super importante, como o conjunto das apresentações que a gente fez para vocês aqui. É um benefício enorme, eu como CEO da Cosan, ter o privilégio de ter o Léo, o Nelson, o Mussa, o Marcelo, o Beto, a Rita dando palpite numa apresentação absolutamente alinhado com o propósito de eu ter uma boa apresentação e ter sucesso aqui. O que é muito diferente quando você vê numa corporação, onde está ali uma série de disputas de poder e outras coisas. É um benefício, o Felipe estava comentando ali, quando eu fui trocar o microfone com ele, ele falou, porra, Luiz, tua apresentação ficou muito melhor do que estava ontem, às 10 horas da manhã. Fruto de um desenvolvimento coletivo. Então, dando um exemplo muito bobo, né, como a questão de uma apresentação, mas de coisas importantes como decisão de negócio. Do Beto ter um negócio que ele quer trazer para discutir se ele faria um investimento, que maneira, qual o modelo de negócio, e ter aqui um conjunto de pessoas que tem todo o interesse que a Rumo dê certo e poder fazer. Então, é isso que a gente está vivendo, né? Tem muita coisa para a gente desenvolver, né? Não é simples. E o principal desafio, como tudo na vida, gente, é a alocação de tempo. A alocação de capital é complexa, mas a alocação de tempo é muito mais difícil do que a alocação de capital, porque são todas pessoas que têm uma demanda grande nas suas funções originais, e, além disso, ela tem que ter um tempo extra para poder participar da sociedade, né? Então, é isso que a gente está evoluindo, desenvolvendo, criando rituais, criando mecanismo, e a Paula veio para a holding aí recentemente para ajudar também a organizar isso e criar esse modelo, que é um modelo que a gente pesquisou, conversou com todo mundo, não tem ninguém fazendo, e nós estamos tentando. Acho que, por enquanto, está valendo super a pena. É muito importante vocês se inscreverem no canal, porque ele representa a nossa voz, tá entendendo? Nós não temos uma didática tão fundamental e tão objetiva como tem aí o canal. E o canal, ele é um órgão de divulgação que procura não adivinhar, mas transmitir aquilo que realmente é importante que os senhores saibam para se conduzirem de uma forma positiva no mercado de valor.